falar sobre a dengue. Agora que vocês me respondam, o que vocês sabem sobre dengue? Não, Rafa, vai você primeiro. Então vai, Lu. Porque ele mata, porque ele é assim, porque é um chique muito forte, que ele fica com febre alta, E você? Eu E você? Diga. não pode deixar pneu. Garrafa cheia de água. Sem tampa, né? Caixa d'água sem tampa, caixa Senão d'água o sem mosquito tampa. vem e deposita os ovinhos. Bolso Olha sem só. tampa. Vou falar um pouquinho de dengue para vocês. Como a maioria de vocês já sabem, é através do mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito da dengue, que se passa o vírus, cada dengue. O que é que a gente sente quando a gente está com dengue, com suspeita de dengue? Quando A gente fica com dor de cabeça, com febre, vomita, com dor no corpo, fica molinho, com febre, tá? e a gente pode até morrer. Dor de Pode cabeça. até morrer. Por isso Eu é bom. já fui com dengue. Já ficou com dengue quantas vezes? Uma vez. Uma vez só. Bom, então agora vamos prevenir isso. Eu fiquei com dor de cabeça. Doeu um corpinho? Não, então foi uma dengue leve. O mosquito ficou levinho. Olha só, então para prevenir que o mosquito não pique mais a gente, que não chegue mais nas nossas casas, vamos fazer o quê? Tampar as caixas d'água, não deixar água parada em recipiente nenhum. Não deixar água parada em pneu, em vasinho de planta, Não deixar poços abertos. isso, bolsas abertos, o que mais? Não pode deixar garrafa lá. E poços abertos quando chover pode cair água. Isso, Pneu cheio de água. pneu não pode. Então chega em casa, orientar mamãe, papai, olha em casa pra ver se tem alguma, se as garrafas. Todo dia eu posso falar. Isso, ou escutar bastante, com bastante atenção o que o moço da dengue tem a dizer. Viu, gente? Eu boto um remédio na planta embaixo. Aí, bota remédio na planta para o mosquito não depositar os ovinhos. Passa tudo. Passa tudo. Aí não pode deixar Mas a garrafa, de pneu. 2 em 2 meses. Mas é isso, porque se bota todo dia, corre o risco de contaminar demais a água. Entendeu? Por isso que vai de 2 em 2 meses. E agora no verão aumenta. Então por isso é bom estar sempre atento para isso, para pneus, para garrafas, tá bom? Outra música aqui. A uma peixinha assim, tava uma coquilhada cheia de larvas dentro. E fez o que com esse? Eu peguei e fui tirando. Foi tirando, virou. Muito bem, é assim que se faz, viu gente? Não deixar nenhum tipo de água parada. Tem que correr dela. Ele vai tirar com os dedos, vai tirar o que é aqui abaixo e aí depois sabe como é que ele Eu vou passar pra vocês um folhetinho, valeu? Foi mesmo? Tem que virar. Isso mesmo, tem que tirar água praticamente. Eu vou passar um folhetinho pra vocês. Que tem informações, ó. Tem informações sobre a dengue, o que é, o que é que precisa, tá? Tem uma receitinha de repelente pra papai ou mamãe fazer, repelente natural, pra evitar que o mosquito chegue. E tem também, a tia também vai passar uma cartilha pra vocês em casa, ó. Tem textos, tá? Tem cor pra colorir, palavra cruzada, pintar. Ó, gente, lá você vai receber. Ó, tem um poemazinho.
vai estar passando pra vocês, tá? É bom pra colocar. É bom que eu vou pintar tudo. Prontinho. Seguiu uma cartinha. Olha como ele me É super divertido. Tem um monte de gravuras pra colocar aqui. Chega em casa, mostra a mamãe, a papai, se tiver. Se quiser pintar agora, pode pintar. Eu vou. Eu vou pintar. Ah, que é bonito. Olha essa daqui, que massa. Olha aqui. Olha esse. Deixa eu ver aqui. E acabou. Ah, aqui a vovó. Olha esse daqui. Ó, que a gente recebeu. Mostra aí pra tirar foto. Vocês vão pintar, não é? Vão ler, mostrar pra mamãe. Vai filmando a gente. Essa. Aqui, ó, cadê? Mostra o panfleto. Mostra o panfleto. Legal. Não tem nada passando, gente. Agora a tia vai botar vai passar as máscaras. Deus é mais.